Boa tarde, agora eu vou apresentar o meu trabalho de teoria da computação, que é o Hurjata Path, ou caminho de Hurjata, ou caminho hamiltoniano. São três definições para a mesma coisa. O trabalho de teoria da computação, a gente está fazendo na UFES, eu e meu colega Eric Sconetti. Eu sou Emanuel Suacete. Pois bem, então vamos começar a descrever o caminho de Hurjata. Definição de problema. O caminho de Hurjata, o caminho hamiltoniano, como eu falei, é um clássico problema da teoria dos gráficos e ele é NP completo. Ele é nomeado assim pois quem escreveu ele pela primeira vez foi o matemático indiano P.V. Hurjata. E o que consiste no caminho de Hurjata? O caminho de Hurjata existe um grafo. Então é um caminho que eu posso traçar todos os vértices do grafo, passando pelo menos uma vez nele, uma vez em cada vértice. Então assim eu posso abranger todos os vértices, criando caminho entre eles, o caminho de Hurjata. Hamiltoniano, o caminho de Hurjata. Então a gente pega um ciclo hamiltoniano que seria pegar somente os vértices de uma forma e traçar uma linha sobre eles. E isso também pode ser feito em um grafo. Aqui tem exemplos de como seria somente a forma e um caminho do lado hamiltoniano. Então a gente pode ver que a gente só pega os vértices dele e tenta traçar um caminho. Então, para o caminho hamiltoniano, o ciclo hamiltoniano que a gente vai usar para provar que o Hurjata Path é NP completo, a gente tem duas regras. Ele passa por todos os vértices apenas uma vez, mesma coisa do caminho Hurjata Path, e cada par consecutivo de vértices está conectado com uma aresta do grafo. Então, pelo menos o vértice tem que ter duas conexões. E para o caminho hamiltoniano, ou para o caminho de Hurjata, o último vértice, ou o primeiro vértice, tem pelo menos uma conexão. Tem uma conexão. Já os demais tem que ter duas, ao menos duas. Pode ter mais, duas ou três, depende de como é o seu grafo. Então agora a gente vai falar para a gente provar que ele é NP completo, a gente vai usar essas dois teoremas que eu separei aqui para descrever regras que a gente vai usar para fazer ele. Então, o grafo hamiltoniano é um grafo que somente se seu fechamento é hamiltoniano. Então, tipo, se ele passar pelo menos um vértice, tiver um caminho que abrange ele, passando apenas uma vez em todo vértice. E o teorema de Dirac é um grafo é hamiltoniano com se tiver n vértices e se for maior que 3. A gente não consegue traçar um caminho hamiltoniano só com 3 vértices. Com 2 vértices, não seria hamiltoniano. E se pelo menos cada vértice tem duas arestas ou maior, como eu falei. A não ser para o caminho hamiltoniano, que o primeiro e o último vértice pode ter somente uma aresta. Então vamos escrever se ele é NP. Ok. Um problema está na classe NP se uma possível solução pode ser verificada em tempo linear, que é o nosso caso. Porque se tivermos um conjunto ordenado de vértices que representa o caminho hamiltoniano, podemos rapidamente verificar. Claro, se não tiver um número exaustivo de vértices, a gente pode usar o método da força bruta ou backtracking para fazer a verificação manual. Ou seja, a gente vai entrar cada vértice e vai procurar os outros dois vértices, os vértices seguintes e tentar formar um caminho, que é o método que a gente usa para fazer o nosso trabalho. Então, então ele passa por todos os vértices exatamente uma vez e cada par consecutivo de vértices está conectado pelo menos por uma aresta do grafo. Isso pode ser feito em tempo O de n ao quadrado, percorrendo a sequência e verificando as conexões. Com qualquer solução pode ser verificada em tempo polinomial, então está em NP. Como eu falei, dá para fazer pelo método da força bruta.
Agora vamos verificar se ele é NP difícil. Para a gente verificar NP difícil, a gente usa um problema semelhante que é o ciclo de Rudiata, como a gente já falou antigamente. O ciclo de Rudiata, ou Hamiltoniano ciclo, que ele é conhecido por ser NP completo. Então, a gente usa o caminho de Rudiata para a gente usa o ciclo de Rudiata para provar que o caminho de Rudiata ele é NP completo, modificando o ciclo de Rudiata para o caminho de Rudiata para um ciclo de Rudiata. Então, pegamos o grafo G do problema do ciclo de Rudiata, escolhemos uma aresta aleatória U e V de qualquer gráfico que se conectem e removemos as arestas. Então, e aí a gente forma um caminho hamiltoniano entre U e V. Se o ciclo hamiltoniano existir, em G, está no gráfico modificado, existe um caminho hamiltoniano entre U e V. Assim, se conseguimos resolver o problema do caminho de Rudiata, também resolveríamos o problema do ciclo de Rudiata, o que mostra que, como o ciclo de Rudiata é NP difícil, então o caminho de Rudiata também é NP difícil. Aqui a gente vai passar para o código agora, que a gente vai fazer uma breve descrição. Agora eu vou falar do código da implementação de um algoritmo que acha um caminho hamiltoniano ou caminho de Rudiata dentro de um grafo. Para a implementação desse algoritmo, usei a plataforma Google Colab e a linguagem Python. Pois bem, aqui a gente pode ver que o grafo e aqui ele achou um caminho. E como é que esse algoritmo funciona? Primeiramente, ele usa essa função find the Hamiltonian path, que ele tenta começar de uma forma aleatória para achar um caminho hamiltoniano. Então ele começou no 2. Ele sorteou um número e decidiu começar de forma aleatória pelo vértice 2. Então ele vai lá e tenta e ele começa pelo vértice 2 e depois chama a Hamiltonian Path, que realmente é a função que acha o caminho hamiltoniano. Então ela vai lá e marca todos os caminhos como visitados ou não visitados e tenta, dentro dos caminhos visitados, não visitados, encontrar um caminho hamiltoniano. Então ele pega o 2, nunca foi visitado, e o 2 ele tem 3 vértices, 3 arestas que levam para o 2, o 3, o 4 e o 5. Então ele vai, tenta no 3, e do 3 ele tenta achar um caminho. Ele faz isso de forma recursiva, por backtracking, até achar um caminho. E caso ele não encontrou nenhum caminho no 2, ele tenta, ele chama Hamiltoniano Path de novo. Pois bem, aqui eu vou fazer eu estava fazendo uns testes, mas agora eu vou tentar adicionar mais 2 vértices. Calma. Pronto. E aqui não encontro nenhum caminho, porque não tem nenhum vértice que leve até o caminho em o 6. E do 6 o 7, ele não consegue traçar um caminho. Mas se eu vier aqui no 5 e colocar um caminho que leve para o 6, ele já vai encontrar um caminho. Pois bem, esse foi o meu, o meu código. A gente vai falar das implementações no nosso dia a dia. Bem, eu irei dar continuação à parte do código, né, que nosso amigo Emanuel já explicou. Eu vou explicar a parte de aplicações práticas e as novas aplicações que estão aparecendo no mundo moderno, né? E o Rudapref, ou o caminho de Hamilton, tem diversas aplicações práticas em diversas áreas da computação e da engenharia. E aqui estão algumas delas. As principais aplicações práticas que temos é os problemas de otimização, como o caminho do caixeiro viajante, em que o objetivo é encontrar a rota mais curta que passe por todas as cidades exatamente uma vez e retorne ao ponto inicial. Né? Realizando o planejamento de entregas, empresas como a Amazon, FedEx utilizam variações do caminho de Hamilton para planejar entregas, minimizando tempo e custo. Também temos a bioinformática para a reconstrução de sequências de DNA. Na bioinformática, técnicas como o algoritmo de Eulerian Path e Hamiltonian Path são utilizados na montagem de sequências de DNA a partir de pequenos fragmentos lidos de um sequenciador. Não somente isso, também temos a modelagem de proteínas, né, que algumas técnicas de
predição de estruturas proteicas usam caminhos hamiltonianos para representar interações entre aminoácidos, na qual supercomputadores e grandes data centers utilizam o RudraPath, não somente o RudraPath, mas também o Leron Path, para montar sequências de DNA exatas na qual eles estão buscando, certo? Também temos jogos e puzzles, né, que exigem percorrer todos os pontos sem repetir. Tem resolução de puzzles e jogos na qual muitos jogos como o Cavalo do Xadrez, né, Knight's Tour, podem ser resolvidos com caminhos de Hamilton. Passando aqui agora para as novas aplicações que estão aparecendo no mercado, o planejamento de movimento de robôs, né, no mundo das IAs, em ambiente como armazéns automatizados, os robôs precisam visitar diferentes locais sem repetir trajetos desnecessários. Isso na qual utiliza inteligência artificial. Também temos o controle de tráfego, né, na qual algoritmos baseados em RunderPath são usados para otimizar rotas de veículos em cidades congestionadas. É muito parecido com o problema do caixeiro viajante. Temos também que é a geração de chaves criptográficas. Alguns esquemas criptográficos utilizam caminhos hamiltonianos em grafos específicos para criar chaves seguras. Também temos a identificação de vulnerabilidade, que em análise de rede de computadores identificar caminhos de ataques possíveis, né? E, por exemplo, um ataque em redes de sensores pode ser modelado como um problema de caminho de Hamilton. Otimização de trajetória de impressora 3D, né, na qual o caminho de Hamilton é utilizado para planejar o movimento do bico da impressora 3D, minimizando o tempo de impressão e evitando repetições desnecessárias. Também tem um corte de capas metálicas, né, na qual eles chamam de máquina de CNC, né, na qual máquinas de corte a laser e CNC precisam encontrar a melhor sequência de cortes sem retrabalho, né, para não poder gerar gastos desnecessários. E bem, esses daqui são os principais as principais aplicações que estão rolando utilizando o RudraPath, né? Ou como já explicado pelo nosso amigo Manuel, caminho de Hamilton. E então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, também. E é isso. Um ótimo